E aí galera, vamos falar hoje aqui rapidinho a respeito da embreagem, tá? Quero falar para você antes de qualquer coisa que a embreagem ela é responsável por fazer o carro andar. Por que isso? Ela tá ali entre o volante do motor e o câmbio. Então o câmbio, né, ele pega aquela força que o motor transmite e aí ele pega e passa para as rodas do carro. Por conta disso é a hora que você tem que interpretar o uso certo da embreagem. Você não pode liberar ela de uma vez, porque senão ele não der tempo de se locomover, o peso do carro ele chega a ser tão grande que interrompe ali, né, a força e aí ele pega e acaba morrendo, né? Como a gente fala aí, o sinônimo, o carro desliga para proteger tanto as engrenagens e não danificá-las, beleza? Então por isso eu trouxe hoje um desenho. Nesse desenho aqui eu quero mostrar para vocês como que é e como que a gente usa a embreagem, tá? Então antes de qualquer coisa, tem esse entendimento que a embreagem ela faz o quê? A junção da força que o motor gera para o câmbio, que o câmbio transmite para as rodas. E aí já vai vir uma outra situação que é o limite de cada velocidade por marcha, beleza? Isso aí eu vou deixar no outro vídeo pra gente poder entender e dessa forma ficar mais específico ainda, tá? Então aqui pelo desenho eu trouxe as três situações que a gente vai usar a embreagem, que vai ser saída, parada e troca de marcha, beleza? Então eu já coloquei o nosso nome aqui, que é o ponto de saída, e quando nós apertamos a embreagem até o final aqui, ó, o que que você vai entender? Que o motor ele vai ficar livre, tá? Então eu coloquei aqui nessa parte o motor livre porque a gente aperta a embreagem até o final e aí o motor ele fica livre mesmo, tá bom? Então, Henrique, mas o carro ele tá desengatado. Ali ele já tá livre. Só que não dá para você colocar uma marcha sem apertar a embreagem. Caso você forçar, aí a mecânica ali vai dar um tranco e o carro acaba se dando aquele tranco, né? E ainda morrendo da mesma forma. Agora, quando você aperta a embreagem, o motor ele fica pronto, né? Ali livre e o câmbio também para poder colocar a marcha que você vai utilizar. No caso, se você estiver parado, ele vai receber a primeira marcha. Se você coloca uma marcha de maior potência ali, que ele precisa, vamos por uma segunda, que a gente sempre fala em aula que vai ser de 20 km a mais, né? E 20 em diante. Vamos falar isso aí, esse assunto depois. Vai morrer da mesma forma. Ele não consegue sair se tiver um local parado, beleza? Então qual que é a ideia aqui, ó? São três situações. Saída. Na hora que você for fazer a saída com o carro, você precisa respeitar a regra desse desenho aqui. Isso é muito interessante porque você tem que sentir o seu carro de qualquer jeito, tá? Então não tem jeito porque cada carro existe um jeito de usar a embreagem ali. Por que eu digo isso? Porque tem embreagens que são mais duras, outras são mais leves, tá? Não vou entrar em detalhes mecânicos aqui, mas também existem embreagens hidráulicas, existem outras coisas por fim aí, tá? Então, para não confundir muito e não ficar muita informação, quando nós apertamos a embreagem até o final, nós deixamos lá o motor livre para ele receber a marcha que você, motorista, deseja aplicar, tá? Quando você colocou a primeira marcha, você vai liberando a embreagem, você tem que entender qual é o tempo para você chegar no ponto. Esse ponto aqui é uma parte bem pequena mesmo. Se você passa ela, o que vai acontecer com o carro? Ele vai desligar, que você não quer que isso aconteça muito menos, né, no trânsito, beleza? Então qual é a ideia? Você precisa identificar dois fatores aqui, ó. Qual é o tempo, distância até o ponto, beleza? E depois do ponto, quanto tempo de ponto distância eu tenho até o carro ficar engrenado. Foi aonde eu coloquei aqui motor engrenado. Isso é muito importante para a gente poder ter a ciência de como conduzir o carro para ele não provocar solavancos, para ele não morrer, tá? E até mesmo para você não perder o controle do freio motor, porque tem pessoas, já eu chego nesse pau, nem vou falar muito, porque aqui sabem, quem me conhece sabe, falo bastante, né? Então a ideia, qual é? Chegou ali no ponto, o carro ele vai começar a transmitir alguns sinais, tá? Então esses sinais geralmente, em carros mais antigos, não são todos, ele começa a dar uma vibrada, né? Ele começa a mexer ali o conta-giro, que é isso aí também, eu já vou falar no próximo vídeo. O motor, ele vai mostrar para você que tá acontecendo a junção. Por que isso? O carro, ele quer andar, mas algo está impedindo ele ali. Por que ele vai ter algo impedindo? Porque geralmente nós vamos estar usando o freio do pé, tá? Ou até mesmo o freio de estacionamento, que é o freio de mão. Então, como que nós vamos entender essa parte aqui? Você usa o calcanhar ali apoiado no assoalho e aí vai fazendo a liberação da embreagem até você chegar no ponto. Quando você chegou no ponto, você vai ter duas opções de saber isso. Se você não tiver com o pezinho lá no freio, o carro ele vai dar o sinal, porque ele está com o freio de mão acionado, ele vai dar o sinal de dando um deslocamento ali, e aí as rodas dianteiras puxa, freio traseiro, que é o freio de mão, tá segurando o carro. Então nessa parte aí, o carro vai dar aquela baixadinha que a gente fala. Então isso é um sinal referência. Se você tá usando o freio de mão, provavelmente é porque a aceleração da embreagem não vai dar conta do carro andar. E aí é nessa hora que você precisa aplicar um pouco de força no carro, tá? Isso aí vai vir na aula de rampa que eu vou falar para vocês depois, com outras explicações melhores
maiores do que essa. Então aqui hoje, como a gente está falando somente do ponto de partida, é o suficiente que a gente precisa entender. Então a distância até o ponto e depois da distância que o carro aguenta com a embreagem. Por isso que a gente tem que criar o hábito ali da coordenação motor com o pé esquerdo para ponto do carro não morrer. Por que ele não vai morrer? Porque você vai vir liberando esse tempo aqui rápido. Quando chegar próximo do ponto, você vai reduzir a velocidade que você liberou a embreagem para você poder segurar e controlar no ponto. Então você vai sentir dessa forma o carro dar o sinal, tá? Muitas vezes em aula eu vou mostrar para vocês a hora do ponto quando você soltar o pezinho do freio e o carro ficar estabilizado ali. O carro estabilizou, ele não anda, significa que você tá no ponto. Como que eu vou fazer, Henrique, para saber se o carro vai andar? Bom, soltei o pé do freio, soltei o pezinho do freio, o carro tá andando, ele tá no ponto e um pouco mais. Soltei o pé do freio e o carro voltou um pouco para trás, é porque você não está 100% aqui no meio do ponto. Então você tem que fazer o quê? Você vai precisar liberar um pouco mais a embreagem, né? E aí ele vai chegar no ponto. Para você ter a segurança, você aperta o freio e repete o movimento mais um pouquinho, liberando ele. E aí, de acordo com o treino, né, ali do praticar, você vai reconhecer o tempo da embreagem até chegar no ponto. Então, para você não deixar o carro morrer, eu já resumo para vocês através desse desenho aqui, ó. Eu vou criar dois tempos para mim. Então, o tempo de eu liberar o motor nessa resposta dele livre até o ponto. Quando eu chegar no ponto, é aonde o carro vai desenvolver, tá? Então, ele vai dar um sinal de referência ali para você. Nesse caso, se o carro não estiver andando mesmo na subida, aí você vai ter que aplicar a aceleração. Só de você soltar o pé do freio e o carro não andar, você vai lá, desloca o pé que estava no freio para o acelerador com leveza e no limite do conta-giro, é claro que de 1.5 a 2.000 giros no máximo, para não danificar ali, né? Aí você vai pegar, vai liberar o restante da embreagem depois que o carro já estiver em movimento, porque aí o motor fica 100% engrenado e dessa forma ele não vai dar solavancos e muito menos desligar, tá? Na hora que vai fazer a parada, a gente usa também a embreagem para poder separar o motor do câmbio, da forma que eu disse para vocês no começo do vídeo. Então a ideia é sempre você vir primeiro com o pezinho sobre o freio para poder ali utilizar o freio motor. Freio motor é a hora que você usa a velocidade da marcha para controlar a velocidade do seu carro, tá? Então isso é muito importante. Vou falar pra gente depois aqui, deixar registrado em aula no próximo vídeo. Então qual que é a ideia? Pezinho sobre o freio, tá chegando no local que você precisa, o carro já tá reduzindo a velocidade. Antes de zerar 100% a velocidade, apertamos a embreagem para dessa forma o motor ficar livre e não desligar, tá? Aí você quer estacionar o carro, quer deixar o carro ali ligado, você desengrena ele, tira ele da marcha que ele está, né? Puxa o freio de mão para dessa forma você usar as duas situações, que é liberei o câmbio, deixei em neutro, posso liberar a embreagem. Puxei o freio de estacionamento, eu posso soltar o pé do freio e aí o carro pode ficar tranquilo, tá? Essa é a situação para você fazer uma parada tranquila. Se você for estacionar ele, já vem um outro exemplo de aula que aí eu vou deixar para nós aqui, tá bom? Agora, a hora de fazer a troca de marcha é muito interessante porque é preciso respeitar mais uma vez o tempo até o ponto. Por que isso, Henrique? Porque se você coloca a marcha que você quer, solta de uma vez aqui até o motor engrenar, aí é a hora que o motor dá aquele solavanco. Por quê? Geralmente a velocidade nunca está compatível, então você precisa que essa junção seja feita no tempo, tá? Como que isso vai acontecer? Mesma coisa que você fez. Você vai usar a embreagem, liberando esse tempo até o ponto. Chegando ali próximo do ponto, eu seguro e vou liberando suavemente a embreagem até eu sentir que a junção aconteceu de motor e câmbio. Nessa hora você vai perceber que o conta-giro ele já vai sincronizar ali perto da velocidade da marcha e aí ele vai dar um sinal, um barulhinho e vai continuar andando e aí você vai desenvolvendo, vai sentindo o carro. Na próxima aula eu já vou deixar para vocês aqui, tá? Então aqui tá explicado para vocês nesse desenho como usar e entender a embreagem, beleza? Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui no comentário. Quero gravar mais vídeos desses para poder ajudar vocês. Um abraço aqui do instrutor Henrique. Muito obrigado, alunos da Liberdade. Valeu!